Meu nome é Diego e sou arquiteto especializado em restauração de edifícios antigos. Há algum tempo me ofereceram um projeto interessante: avaliar a estrutura de uma antiga fazenda do século XIX no interior de São Paulo. A ideia de trabalhar em um lugar com tanta história me atraiu. É algo pelo qual sou apaixonado. Os moradores me avisaram que a fazenda era assombrada. Diziam que à noite ouviam lamentos e que ninguém se atrevia a entrar lá depois do anoitecer. Eu não sou alguém que acredita nessas coisas, mas não pude evitar notar a maneira como eles falavam, como se o que contavam não fosse apenas superstição. A fazenda estava em péssimo estado quando cheguei, e desde o primeiro dia, percebi que havia realmente algo estranho no ambiente. A estrutura da casa rangia mais do que o normal, e em algumas áreas fazia um frio inexplicável, mesmo sob a luz do dia. Mas o mais incômodo era o silêncio. Embora estivéssemos no campo, não se ouviam pássaros nem o som do vento. Era como se o lugar estivesse envolto em um vazio. Eu ia à fazenda várias vezes por semana e sempre voltava ao centro para dormir. Os locais haviam sugerido que eu não ficasse lá à noite, e embora não acreditasse em fantasmas, a ideia de estar sozinho naquela imensa casa não me parecia agradável. O mais estranho que me aconteceu nos primeiros dias foi encontrar algumas ferramentas no chão, mesmo tendo certeza de que as havia deixado sobre a mesa. Uma tarde, enquanto revisava alguns planos na sala principal, ouvi um som. Foi algo breve, um sussurro suave vindo de algum canto do segundo andar. Ignorei no início, mas depois de alguns minutos, ouvi de novo, desta vez mais claro. Parecia alguém chorando. Decidi subir as escadas, mas não encontrei nada. O silêncio voltou a preencher a casa, mas desta vez o ambiente parecia mais pesado. No dia seguinte, enquanto fazia uma pausa, decidi perguntar a João, um senhor que conhecia bem a história da fazenda. Foi então que ele me contou sobre Isabel, a filha do antigo proprietário. Segundo a lenda, Isabel se apaixonou por um dos trabalhadores da fazenda. Seu pai, furioso ao descobrir, o demitiu, e Isabel foi mantida sob vigilância para evitar que se encontrasse com ele novamente. Dizem que ela retirou sua vida depois de alguns anos no local. Desde então, seu espírito vaga pela fazenda. Achei a história interessante, mas por meu ceticismo, não dei muita importância. Bem, fiquei uma semana sem ouvir nada naquele lugar, mas num sábado, quando estava prestes a ir embora, se formou um tempo de chuva de assustar e logo começou a chover. O caminho de volta ao centro tornou-se intransitável, pois o riacho transbordou e eu não tive outra escolha senão passar a noite na casa. Acendi as luzes na sala principal, tentando manter a calma. Era só uma tempestade, afinal de contas. Tudo estava em silêncio, apenas a forte chuva batia nas janelas. Então, por volta das 11 da noite, ouvi novamente aquele choro. Desta vez era inconfundível. Um som suave, mas prolongado, como se alguém chorasse em silêncio. Fiquei imóvel, escutando. Não havia como o som vir de fora, e eu tinha certeza de que não se tratava do forte vento. Decidi não investigar. Algo dentro de mim dizia que era melhor não descobrir de onde vinha. A tempestade continuava batendo contra a casa, e cada rangido das vigas tornava o ambiente mais assustador. Foi tenso estar lá. Fiquei sentado em uma das cadeiras da sala, tentando ignorar o som, mas era impossível. Sem querer dormir durante horas, ouvi o que pareciam passos suaves, como se alguém estivesse andando no andar de cima. Às vezes, o choro se tornava mais forte e depois desaparecia. Finalmente, por volta das 3 da manhã, tudo ficou em silêncio. Não se ouviam mais os lamentos, os passos, ou mesmo sequer a chuva. O ambiente ficou mais leve, como se algo tivesse ido embora. Naquela manhã, quando a tempestade cessou, fui embora o mais rápido que pude. Não mencionei nada do que aconteceu aos responsáveis pelo projeto nem ao João.
Eu só queria terminar o trabalho e deixar aquele lugar para trás. No final, consegui concluir meu trabalho. Fiz a exploração da fazenda e entreguei os planos. Mas desde então não voltei ainda àquele lugar. Olá, meu nome é Luísa e tenho 29 anos. Há algum tempo eu queria contar todas as experiências pelas quais passei ao longo da minha vida, mas não sabia se seria uma boa ideia. Acrescento que adoro ouvir as histórias, e é por isso que me atrevi a compartilhar as minhas com vocês. Desde pequena, eu estou acostumada com o paranormal, e sem dúvida, uma das coisas que mais me surpreendeu foi a primeira vez que me encontrei com o chamado Homem de Preto, ou Homem do Chapéu, espírito, demônio, ou o que quer que seja. Graças a vocês, soube que não sou a única que o viu. A primeira experiência ocorreu quando eu tinha 6 anos. Naquela época, eu costumava dormir na casa dos meus tios maternos quase todos os fins de semana, pois eles me mimavam bastante por não terem filhos. A verdade é que o carinho era mútuo. Gostávamos de passar tempo juntos e sair, algo que continuou por muitos anos. Sair da rotina me relaxava. Algo que devo acrescentar é que, desde que me lembro, eu sempre tive medo do escuro, por isso não me deixavam dormir sozinha, muito menos em um quarto completamente escuro. Eu sempre usava uma lâmpada ou uma pequena lanterna, algo que ainda faço até hoje. Outra coisa que eu não fazia sozinha era ir ao banheiro à noite, mesmo que fosse dentro da casa. Bem, naquela época eu dormia no quarto da minha tia, que ficava em frente ao banheiro. Mas para chegar até lá, eu tinha que passar pela sala e pela porta principal, que tinha janelas ao longo dela. Não sei exatamente que horas eram, mas provavelmente era de madrugada. Naquela noite eu me levantei com vontade de ir ao banheiro. Me lembro que acordei minha tia pedindo para ela me acompanhar e ela respondeu: "Sim, filha, vá, daqui eu te vejo." Eu insisti que ela fosse comigo. "Está bem, filha, já vou", disse ela, levantando-se e acendendo a luz. Comecei a caminhar pensando que ela vinha logo atrás de mim. Ao chegar perto da sala, um trecho que por sinal era escuro, senti muito medo. Tanto que me cobri parcialmente os olhos para não ver a escuridão à minha frente. Olhando de relance para a sala, não conseguia parar de sentir aquele medo, e ele só aumentou quando percebi que minha tia não estava atrás de mim, como eu pensava. No meio da sala entrei em pânico e voltei rapidamente para o quarto, onde encontrei a luz apagada e minha tia deitada de bruços, com a coberta caindo para fora da cama. Instintivamente segui a coberta com os olhos até o chão, onde vi um vulto escuro, um par de pés que sustentavam uma figura muito alta, talvez com 2 metros de altura. Não tenho certeza, pois eu era uma criança, mas aquela coisa era realmente alta. Ele usava um chapéu preto, calças e sapatos. Cada parte do seu corpo estava coberta por roupas escuras que não deixavam nada visível. Aquela coisa estava ao lado da cama, olhando para minha tia, e não foi um efeito visual, pois eu claramente vi quando ele se inclinou para olhar mais de perto. Isso aconteceu enquanto ele pegava a coberta perto dos pés dela e, por incrível que pareça, começou a cobri-la lentamente. Eu fiquei parada na porta, sem conseguir gritar, com muito medo. Sentia como se meus olhos não pudessem se abrir mais. Quando ele a cobriu até o pescoço, ficou parado, como se soubesse que eu estava vendo. De repente ele virou a cabeça na minha direção. Por mais que eu tentasse, não consegui ver o seu rosto, pois o chapéu o cobria completamente, impedindo-me de reconhecer suas feições. Só posso dizer que aquilo parecia mais um buraco negro que não permitia a entrada de nenhuma luz. Não sei como não desmaiei ou entrei em crise. Eu simplesmente fiquei lá, congelada na entrada. Depois aquela coisa começou a se levantar para vir lentamente em minha direção,
e antes de chegar perto, se desfez como fumaça. No momento em que isso aconteceu, minha tia acordou, levantando-se para ir ao banheiro dizendo que iria me acompanhar. "O que aconteceu, filha? Por que você me cobriu?" disse ela. Corri direto para a cama para abraçá-la e contei o que tinha visto, mas ela não acreditou em mim, nem minha mãe. Só depois de vários outros eventos é que começaram a acreditar no que eu dizia, mas isso é uma história para outra ocasião. Honestamente, eu não me lembro como adormeci naquela noite, muito menos como consegui voltar tantas vezes àquela casa. Já mais velha, questionei o que havia ocorrido naquela vez. Será que aquela coisa fez minha tia dormir e apagar a luz? Ou será que isso não aconteceu e minha mente inventou tudo? Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quero relatar algo anonimamente, pois tenho um receio de que novamente façam mal ao meu filho. Tudo começou alguns anos atrás, quando eu estava levando meu filho à escola. Ele estava no 2º ano do ensino fundamental. Na escola, sempre o acompanhava até a sala de aula, pois ele ainda tinha um pouco de medo de ir até lá sozinho. Outras mães também faziam o mesmo. Num desses dias, conheci a mãe de um colega de classe do meu filho. Seu nome era Brenda, e ela sempre tinha um sorriso no rosto desde o dia em que nos conhecemos. Ela era uma mulher alta, loira e de olhos verdes. Todos os dias nos víamos e isso acabou desencadeando uma amizade muito boa entre nós duas por um certo período de tempo. Um certo dia ela me convidou para ir à sua casa num fim de semana. Ela queria principalmente que eu levasse meu filho para brincar com o dela. Devo mencionar que desde o momento que cheguei em sua casa, senti um arrepio por todo o meu corpo. Sou uma pessoa muito religiosa. Particularmente não frequento nenhuma igreja, mas todos os dias oro e leio a Bíblia. Para ser sincera, nunca tive contato com nada espiritual. Então, quando cheguei em sua casa, vislumbrei por todo canto coisas que posso dizer, depois de pesquisar, que eram satânicas. Eram objetos, livros e enfeites. Aquilo desde o primeiro momento não me desceu. Comecei a me sentir tonta e inventei uma mentira dizendo que precisava ir embora. Peguei meu filho e saímos de lá o mais rápido possível. Já em casa, a primeira coisa que fiz quando cheguei foi vomitar. Passei muito mal de verdade. Na janta preparei todo o jantar e não jantei, pois não estava com fome. O tempo todo eu sentia como se meu estômago estivesse cheio e como se algo estivesse preso em minha garganta. Mencionei para meu marido que se não passasse, precisaria ir ao hospital. Ele me disse que se de manhã ainda me sentisse assim, ele faltaria no trabalho e me levaria. Enfim, fui me deitar e não contei nada ao meu marido sobre o que vi na casa de minha colega na época. Meu marido estava lá embaixo, na sala, com meu filho enquanto eu estava no quarto tentando não vomitar mais. Em certo momento, enquanto estava somente olhando para o teto, ouvi algo ao meu lado. Era como se algo tivesse arrastado a cadeira para se sentar. Assustada, me levantei e fiquei sentada na cama olhando para aquela cadeira que agora estava balançando. Foi quando tudo ficou preto e pareceu que eu estava dormindo. No sonho eu estava fora de meu corpo, bem ao lado dele. Do nada, meu filho e seu amigo entraram no quarto e pegaram minha mão. Todo o tempo lhes perguntava o que estava acontecendo e eles somente me apontavam para frente e me puxavam. Quando eles abriram a porta, fiquei horrorizada com o que vi. Como se fosse a poucos metros da porta, vi o que parecia 2 crianças em uma fogueira e várias pessoas ao redor. 2 daquelas pessoas foram até as crianças e retiraram um saco de suas cabeças. Era meu filho e o filho da mulher que conheci na escola. Eu tentava correr até eles, mas era em vão. Eu não conseguia me mover e muito menos falar.
Quando presenciei a cena horrenda de duas pessoas ateando fogo neles, eu acordei. Acordei como se estivesse sem ar. Eu comecei a chorar de desespero e corri até a sala para ver como estava meu filho. Ele estava ao lado do pai, assistindo aos desenhos na televisão da sala. Meu marido estava ao meu lado, com os olhos arregalados, me perguntando o que estava acontecendo. Fui até a cozinha, peguei um pedaço de bolo e dei ao meu filho. Então chamei meu marido para irmos ao quarto para conversarmos. Contei tudo a ele da melhor maneira possível. Ele me disse que não queria mais me ver na casa daquela mulher e que não era para deixar nosso filho ir até lá. Depois desse dia não houve nada de anormal. Coincidentemente, o colega do meu filho não estava aparecendo na escola. Perguntei para a professora o que tinha acontecido com eles, e ela me disse que eles precisaram tirar um tempo para ir ao enterro de seu avô, que havia falecido. Não disse nada a respeito, porém achei estranho quando se passou 2 semanas e o menino não havia voltado para a escola. Perguntei ao meu filho se ele sabia de algo em relação ao seu amiguinho e ele me disse que não, mas que sentia falta de brincar com ele. Pois bem, avançamos 1 semana depois. Eu tinha ido ao médico e acabei me atrasando para buscar meu filho na escola. Quando cheguei, estranhei quando não o vi me esperando no banquinho que ele ficava sentado. Esperei por 1 minuto no máximo e fui até a primeira pessoa que vi. Perguntei onde estava meu filho e a moça me olhou assustada. Ela me disse que a mãe de outro estudante o tinha levado, que tinha mostrado algumas mensagens mencionando que eu autorizava ela a pegar ele na escola. Eu disse que nunca tinha feito isso, que nunca autorizei ninguém a pegar meu filho. Perguntei quem era e ela me deu a descrição da mulher. Loira de olhos verdes. Imediatamente entrei no carro e fui até a casa dela. Chegando lá novamente, comecei a passar mal, mas não tinha tempo para isso. Precisava saber onde estava meu filho. Bati na porta e entrei sem ao menos dizer nada. Ele estava lá, sentado no chão da sala, brincando de trator com a outra criança. Peguei ele pelo braço e disse para ela nunca mais chegar perto do meu filho ou chamaria a polícia. Fomos para casa. Eu estava muito nervosa, estava novamente passando mal. À noite percebi que meu filho não estava bem. Ele estava muito retraído e eu perguntei o que ele tinha. Ele me disse que estava com dor no estômago e que começou a doer depois que tomou o que a mulher lhe deu. Assustada, achando que era veneno, o levei diretamente para o hospital e liguei para meu marido me encontrar lá. Lá foram feitos todos os exames e nada de anormal foi encontrado. Os médicos lhe perguntaram o que ele havia tomado e ele mencionava que a mulher lhe fez tomar algo amargo e fedido. Fomos liberados após meu filho mencionar que estava melhor. Voltamos para casa e o pesadelo somente havia começado. Nos dias seguintes, meu filho acordava todas as noites gritando que tinha algo sentado em sua cama, ao seu lado. Chegou ao ponto de termos que dormir com ele em nosso quarto para que ele ficasse mais calmo. Todas as noites orávamos juntos algumas orações ao vivo do YouTube para que sua noite de sono fosse calma, e funcionou por um tempo. Não sei exatamente quando, mas um dia também senti algo se sentando ao meu lado da cama. Aquilo afundou o colchão e eu acordei assustada, gritando para meu marido que tinha alguém no nosso quarto. Mas não havia nada, nem ninguém. Nessa mesma noite, meu filho acordou se debatendo em seu quarto. Eu tentei de todas as maneiras o tranquilizar e foi quando ele abriu os olhos. Seus olhos estavam vermelhos de uma forma anormal e sua voz. Não era a voz dele, era uma voz grossa e rouca como a de um fumante. Juro que aquilo gelou meu coração. Depois de todos os ensinamentos de minha falecida avó, soube imediatamente que aquilo se tratava de algo das trevas, principalmente juntando as peças do quebra-cabeça das semanas anteriores. Aquela mulher havia feito algo para meu filho, algo que não era bom. Não tenho preconceito com quem mexe com qualquer coisa do outro mundo, mas a partir do momento que você envolve alguém inocente no meio, ainda mais uma criança,
você acaba sendo pior que um próprio demônio. A primeira coisa que veio à minha mente foi ligar desesperada para minha mãe e mencionei tudo. Ela me disse que iria ligar para o padre e ver o que ele poderia fazer por nós. Meu filho, ou o que quer que fosse nesse momento, estava na cama olhando para o teto e pronunciando algumas palavras que não consigo me lembrar. Na verdade, nem quero. Pouco tempo depois, minha mãe me retornou e disse que estava vindo até nossa casa com o padre local. Eles chegaram algum tempo depois e meu marido não conseguia nem ao menos pronunciar uma única palavra. Disse ao padre que meu filho frequentou a casa de uma pessoa muito estranha, por assim dizer, e que ela lhe deu algo para tomar, algo que ninguém sabia o que era. Ele me olhou nos olhos, pegou minhas mãos e me disse que tudo ficaria bem. Subimos até o quarto onde meu filho ainda estava deitado na cama, mencionando as mesmas palavras de antes. Todos formamos um círculo e começamos a rezar a Magnificat por primeiro, como o padre nos ordenou. No momento em que o padre começou a expulsar qualquer coisa de ruim que estava em meu filho, algo começou a falar. Aquela coisa disse bem claramente que veio para destruir nossas vidas, que alguém o tinha invocado para destruir nossa família. Os olhos do meu filho ficaram fundos, enquanto aquilo gritava blasfêmias contra Deus. Foi assim até que ele disse a última coisa com aquela voz: "Eu ainda estarei aqui." E tudo se acalmou. Fui até meu filho e não aguentei. Desabei de chorar. O padre mencionou que a entidade que estava no meu filho era um ser maligno fraco, por isso foi fácil expulsá-lo. Mais tarde mencionei da melhor maneira possível tudo ao padre, e ele me disse que iria até a escola no dia seguinte, pois estávamos preocupados com o colega do meu filho. Não sabíamos o que ele passava naquela casa. O padre também mencionou que eu deveria ir até a polícia, porém não o fiz. Durante todo o ano eu a via na escola, mas não trocávamos nem olhares, até que um dia eles foram embora da cidade. Tudo estava indo tão bem até o mês passado, quando meu filho mencionou novamente estar presenciando algo se sentar em sua cama de madrugada. Já informei ao padre e espero em Deus que ele possa me ajudar novamente. Eu gostaria de compartilhar minha história. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu ainda morava em Itapeva. Na casa da minha avó tinha um jardim na frente, muito bonito, muito bem cuidado, que era separado da rua apenas por algumas grades. Toda a família costumava dar plantas e flores para ela colocar lá, e o jardim ficava cada vez mais bonito. Certa vez, um primo dela levou um roseiral. Era belíssimo, realmente o mais bonito que já tinha visto. Minha avó o plantou imediatamente, colocando-o no lugar mais privilegiado daquele jardim. Até as pessoas que passavam pela rua o admiravam e diziam que era lindo. Mas o primo não tinha dito algo importante. Ele havia encontrado aquele roseiral crescendo ao lado de uma tumba no cemitério. Ele achou tão bonito que sentiu que minha avó deveria tê-lo, sem imaginar que, talvez, não se deva tirar coisas de cemitérios. As pessoas que passavam a noite começaram a falar de coisas estranhas, de aparições macabras no jardim, especificamente perto daquele roseiral, coisas que nunca antes tinham sido vistas. Havia quem dissesse que via um cachorro preto, outros que viam uma menina. Não eram coisas que se levavam muito a sério, pois cada pessoa contava uma visão diferente. Não levamos muito a sério até que Roberto, um vizinho da rua, passou por lá já de madrugada. Ele estava indo para casa depois de passar a noite vendendo guardanapos no bairro. Naquela época, não era tão difícil caminhar a essas horas, diferente de hoje, com a criminalidade. Enquanto andava, ele ouviu uma voz que parecia chamá-lo do jardim da minha avó. O pobre homem não viu nada e tentou continuar seu caminho, mas de repente olhou de novo em direção ao jardim. Debaixo do roseiral,
ele pôde ver uma criança, um bebê que mal conseguia ficar em pé. A criança sorria para ele, mexendo nas grades com suas mãozinhas, como se quisesse sair dali. Então a voz mudou e começou a rir, a zombar dele, e Roberto não continuou em direção à sua casa. Ele voltou pelo caminho de onde tinha vindo e acabou passando a noite na casa de um amigo. Essa não foi a única experiência que alguém contou com tantos detalhes e clareza. Outro vizinho, Germano, passou por algo semelhante. Ele era uma pessoa peculiar e gostava de assustar as pessoas. Pode parecer estranho, mas ele gostava de sair de madrugada gritando pela rua. Ele andava por ali fazendo o clássico grito do "Ai, pai, para", e era muito irritante. Quando eu era criança, morria de medo, mas depois ficou chato. Germano aproveitava quando saía tarde do trabalho para fazer sua brincadeira de sempre. Durante todo o caminho, ele ia gritando e rindo do que fazia. Mas uma noite, quando passou pela casa da minha avó gritando como sempre, uma voz lhe respondeu. Germano ficou congelado no lugar. O roseiral mal era visível de tão escuro que estava. Ele pensou que fosse um vizinho querendo pregar uma peça nele, então gritou ainda mais alto. Quando Germano saiu correndo, ele ouviu como se um bebê estivesse rindo vindo do roseiral. Os avós contaram mais histórias sobre o que as pessoas viam no jardim desde que aquele roseiral chegou, mas eles nunca o tiraram. Somente quando reformaram a casa e precisaram movê-lo é que ele secou. Eu sempre fiquei com a dúvida sobre o que ou quem era aquele bebê que as pessoas viam. Seria um fantasma ou algum demônio que trouxeram do cemitério? Meu namorado e eu adoramos acampar, então, há cerca de 2 semanas decidimos ir, já que tínhamos a sexta-feira livre. Planejamos passar o fim de semana caminhando e acampando, com a ideia de visitar 3 cidades diferentes, caminhando entre elas. Empacotamos nossa barraca, comida e equipamentos, animados para passar um tempo ao ar livre e explorar novos lugares. Esta parte da história é sobre o primeiro lugar onde ficamos. A primeira cidade era muito pequena, com apenas algumas casas e fazendas, o que a fazia parecer tranquila e vazia. Como estávamos fora de temporada, não havia muitos turistas, apesar do lugar normalmente atrair visitantes. O principal atrativo da região era uma grande cidade abandonada, remanescente dos tempos da civilização grega antiga. As ruínas eram impressionantemente antigas, e a sensação de estar lá trazia uma forte presença histórica. Sabíamos de 5 ou 6 locais de camping na área, e um deles tinha ótimas avaliações no TripAdvisor. Por isso não nos preocupamos em ligar antes, achando que seria fácil encontrar um lugar. Fomos direto para esse camping, mas ao chegarmos notamos algo estranho. Não havia ninguém por perto. O lugar estava completamente vazio, sem campistas ou funcionários à vista. Batemos na porta e chamamos, mas ninguém respondeu. Pela janela vimos que o bar ao ar livre estava aberto e havia comida deixada na mesa da cozinha. Parecia que as pessoas não poderiam ter ido longe. Meu namorado achou estranho que tivessem deixado tudo assim, mas imaginamos que, sendo uma comunidade pequena e segura, o crime não seria uma preocupação. Então não demos muita importância. Decidimos visitar outros locais de camping para ver se estavam abertos. O primeiro que encontramos estava fechado, com o terreno desorganizado. No entanto, o responsável sugeriu outro lugar para ficarmos. Quando perguntamos sobre o primeiro camping que havíamos visitado, ele apenas disse: não vão lá, eu não recomendo. A resposta dele foi um tanto misteriosa, mas não insistimos em obter mais detalhes. O outro local sugerido também estava fechado, mas por sorte encontramos um cartaz com o número de telefone do primeiro camping. Ligamos e um homem atendeu. Ele nos informou que ele e sua esposa
que administravam o lugar, estavam fora por algumas horas, mas voltariam à noite. Ele nos disse que podíamos montar nossa barraca e nos encontraríamos mais tarde. O camping agora estava um pouco afastado, mas era muito bonito, então seguimos as instruções e montamos nosso acampamento lá. Passamos o dia explorando e caminhando, e após um dia cansativo, voltamos por volta das 22 horas, depois do jantar. Foi então que as coisas começaram a ficar assustadoras. Quando chegamos, o camping ainda estava vazio, ninguém havia retornado e já era bem tarde. Meu namorado ligou novamente para os donos e eles disseram que haviam decidido não voltar naquela noite. Eles sugeriram que deixássemos o pagamento debaixo de um tapete de mesa e que a cozinha e os banheiros estavam abertos caso precisássemos. O camping estava completamente escuro e a área onde montamos nossa barraca era enorme, sem nenhuma iluminação. Meu namorado começou a ficar desconfortável. Ele questionava por que os donos deixariam tudo aberto para estranhos, com uma casa apenas parcialmente fechada. Ao voltarmos para o acampamento, ele expressava sua preocupação em silêncio, constantemente olhando ao redor. Ele normalmente é muito calmo, então eu sugeri que, se ele estivesse tão desconfortável, poderíamos ir para a pousada onde jantamos e passar a noite lá. Usamos a lanterna do celular para iluminar o caminho, enquanto nos sentíamos cada vez mais apreensivos. Decidimos desmontar o acampamento e partir. Eu comecei a arrumar as coisas, já que levaria tempo para dobrar tudo, e pedi para ele apenas iluminar enquanto eu fazia isso, mas ele não parava de mover a luz e verificar a área. Em um momento ele me apressou de maneira brusca. Assim que dobramos a barraca, guardamos tudo rapidamente e arrumamos as outras coisas o mais rápido possível. Tentei tranquilizá-lo, mas só de lembrar dessa parte da noite me arrepio. O caminho de volta para a cidade estava escuro e deserto. Foi então que ele me disse: "Tem algo que eu não queria falar enquanto estávamos no camping." Ele hesitou por um momento e então continuou: "Eu não queria te assustar, mas tenho certeza que vi 2 vezes alguém se escondendo no escuro, atrás das cabanas de madeira. Não deveria haver mais ninguém lá além de nós." Senti meu corpo ficar duro de medo, mas tentei racionalizar, pensando que poderia ter sido um animal. No entanto, ele estava certo de que viu uma figura humana andando e depois parando. Saquei que foi por isso que ele continuava verificando tudo e queria sair rápido. Também foi por isso que ele insistia para que eu falasse baixo e ficasse quieta. Fiquei com tanto medo que quase chorei, sentindo meus pelos se arrepiando. Continuávamos olhando para trás enquanto praticamente corríamos até chegar à parte iluminada da cidade. Só relaxei quando chegamos à pousada, reservamos um quarto, pegamos a chave e trancamos a porta, verificando 2 vezes. Normalmente sou bem cética, mas acredito que meu namorado viu algo. Não sei quem ou o que era, mas não quero descobrir. Há alguns meses visitei minha mãe depois de 10 anos vivendo fora do país. Fui para os Estados Unidos aos 18 anos com meu tio e não consegui voltar até me tornar cidadão. No entanto, nunca a abandonei. Sempre mandava dinheiro para ela e ligava toda sexta-feira à noite, sem falta, para bater um papo. Em uma sexta-feira de dezembro, ela ficou esperando minha ligação e eu apareci de surpresa por volta das 9 da noite. Ela chorou, eu chorei, e as vizinhas chegaram para me cumprimentar. Aquelas que não me viam desde que eu era criança. Ficamos conversando até tarde da madrugada. As vizinhas foram indo embora, uma a uma, e no final ficamos sozinhos, só eu e minha mãe, conversando como nos velhos tempos. Gostei muito de rever o bairro, as poucas e muitas coisas que haviam mudado. Eram 00:30 e ainda tínhamos muito assunto para conversar.
Havia muita prosa que não podiam esperar até a manhã seguinte. Ficamos conversando até que um grito vindo da rua nos fez parar de falar. Um grito longo, agonizante, que fez todos os cachorros ao redor começarem a latir. Levantei-me rapidamente para ir até a janela. Parecia que alguém precisava de ajuda. Não se assuste, não é nada, disse minha mãe. Você não se lembra desse grito? Você nunca o ouviu? Acho que minha mãe percebeu pela minha expressão que eu não fazia ideia do que ela estava falando. Ela se levantou para fechar as cortinas que eu já estava abrindo para ver de onde vinha aquele grito. Você não lembra da Maria? O nome trouxe de repente um monte de lembranças que pareciam ter ficado escondidas em algum lugar da minha memória. Maria, claro, uma senhora que nós, crianças da rua, chamávamos grosseiramente de a bruxa. Maria vivia em uma casa mal conservada, feita de madeira, em um terreno baldio que ela ocupou e que ninguém mais reivindicou. Ninguém sabia como ou quem havia construído aquela casa, nem de onde Maria havia vindo. Parecia que ela sempre esteve lá antes de todos nós. Havia dias em que ela ficava pior. Normalmente ela ficava em sua casinha sem incomodar ninguém, mas às vezes ela saía pela nossa rua gritando em plena luz do dia, batendo nas portas, xingando quem quer que aparecesse em seu caminho. Alguns vizinhos que cuidavam dela saíam para tentar acalmá-la, arriscando-se a levar um soco ou arranhão, porque ela realmente ficava muito mal, muito agressiva. Ela se tornou uma figura comum da rua, e aquela situação era normal para nós. Uma ou duas vezes por mês, sabíamos que Maria ia sair gritando, e nós, crianças, tínhamos que correr para dentro de casa. Como eu poderia ter esquecido disso? No entanto, eu não sabia o que havia acontecido depois. Uma noite, disse minha mãe. Quando eu já estava dormindo, aquele grito ecoou pela rua. Isso era muito estranho, porque ela nunca tinha feito isso à noite. Os cachorros latiam, as luzes de toda a rua começaram a acender, e as pessoas espiavam pelas janelas. O grito percorreu a rua e finalmente acordou as pessoas que sempre a acalmavam, as únicas que ousariam fazer isso, especialmente naquela hora. Elas saíram, procuraram por toda a rua, mas não a encontraram. O grito foi ouvido novamente, mas desta vez bem distante, como se ela estivesse fugindo de algo. Na manhã seguinte, foram procurá-la em sua casinha, mas estava vazia, sem nenhum sinal de onde ela poderia ter ido. Ela até havia deixado uma xícara de café em cima de uma caixa de papelão. Na noite seguinte, o mesmo grito foi ouvido novamente, e na seguinte, e na outra também. As pessoas olhavam rapidamente pela janela, cada vez mais preocupadas com ela, mas assim que alguém saía para a rua, o som se afastava, sem que ninguém conseguisse vê-la. O grito ficava cada vez mais distante. Uma semana depois daquele primeiro grito noturno, alguém trouxe a triste notícia de que Maria havia sido encontrada morta, muito longe de nossa rua, quase do outro lado da cidade. O estranho foi um detalhe que souberam depois. Quando encontraram seu corpo, ele já estava em avançado estado de decomposição. Maria havia morrido pelo menos 2 semanas antes. Naquela mesma noite, mais uma vez, o grito de Maria foi ouvido percorrendo a rua. Desta vez, ninguém se atreveu a olhar, e o grito continuou a ser ouvido por muito tempo, por anos, cada vez mais distantes. Para a minha geração, que éramos crianças na época, que não acordávamos no meio da madrugada quando o grito era ouvido, talvez não tenha sido tão marcante. Mas bem, o grito continua vivo. Minha mãe sempre me diz que às vezes ainda se ouve. Quando eu estava no ensino médio, tinha um bom grupo de amigos. Vivíamos em uma cidade pequena, então as pessoas da nossa área eram bem próximas. A gente frequentava uma escola numa cidade um pouco maior, onde havia muitas pessoas que eu não conhecia tão bem.
Um dos meus melhores amigos era o Jake, e ele morava numa fazenda com seus pais. Eles tinham algumas plantações comerciais e uma pequena fazenda orgânica que a mãe dele cuidava. Havia alguns animais, mas eram principalmente galinhas que usavam para ovos, nada em grande escala. Jake decidiu dar uma festa na fazenda da família num fim de semana, enquanto seus pais estavam fora. Era distante o suficiente para que ninguém se preocupasse com reclamações de barulho. Jake gostava desse tipo de liberdade, e nós também. Espalhamos a notícia na escola durante a semana toda para garantir uma boa quantidade de pessoas. Como havia bastante espaço, ele deixou qualquer pessoa ir. Eu cheguei mais cedo naquela noite para ajudar com algumas coisas, pois Jake queria garantir que ninguém entrasse na casa e que todos ficassem longe das galinhas e do jardim da mãe dele. Conforme foi ficando mais tarde, parecia que a escola inteira apareceu naquela noite. As pessoas trouxeram suas próprias bebidas e alguém montou um sistema de som. Em pouco tempo a música estava tão alta que dava para ouvir do fim da propriedade. Mas tudo bem, porque os vizinhos estavam ainda mais longe. Foi uma daquelas festas em que você não sabe exatamente quantas pessoas vão aparecer, mas conforme as horas se passam, só aumenta. Por volta das 23 horas, já havia pelo menos 150 pessoas. Fiquei com alguns dos meus amigos mais próximos, sentados na traseira de uma caminhonete, observando o caos se desenrolar. Algumas pessoas estavam dançando perto do celeiro, e alguém tinha acendido uma fogueira mais afastada. De vez em quando, Jake passava para garantir que tudo estava indo bem, mas dava para ver que as coisas estavam saindo de controle. Algumas pessoas já estavam caindo de bêbadas, e eu notei alguns caras brigando na grama, mas no geral ninguém parecia se importar muito. Era só mais uma festa de colégio, e todo mundo achava que no dia seguinte tudo estaria bem. Também não me preocupei muito, só estava me divertindo. A noite estava escura, então era difícil saber quem era quem. Havia uma fogueira, mas além disso, só algumas luzes fracas perto do celeiro. Em algum momento notei um grupo de caras que eu não reconhecia. Eles não eram da nossa escola, e algo neles me deixou preocupado. Eles estavam na beira do campo, perto de um carro com os faróis acesos. Fui andando um pouco mais perto. A luz do carro iluminava os rostos deles e dava para ver que pareciam mais velhos que a maioria de nós. Fiquei de olho neles por um tempo, mas depois deixei para lá. Mesmo que fossem desconhecidos que apareceram, provavelmente estaria tudo bem. Eles só estavam por lá, meio afastados de todo mundo. Não interagiam com a festa, nem conversavam com ninguém, o que era estranho. Era como se estivessem esperando algo. Tentei ignorar e continuei conversando com meus amigos, mas de vez em quando olhava de novo para eles. Eles só observavam todos ao redor da fogueira. Um pouco mais tarde, as coisas começaram a piorar. Eu estava perto do celeiro com um grupo de pessoas, enquanto outro grupo estava em volta da fogueira, que não estava tão distante. Um dos caras do grupo perto do carro se aproximou da fogueira e começou a discutir com um garoto da nossa escola chamado Mark. Eu não o conhecia muito bem. Ele era do 3º ano e eu estava no último, então não tínhamos aulas juntos, mas eu o via por aí. A princípio não parecia grande coisa. As pessoas discutem em festas o tempo todo, mas essa era diferente com o decorrer dos segundos. A discussão esquentou rápido, e não era o tipo de briga boba que acontece por algo idiota, como uma bebida derramada ou um comentário estúpido. A tensão era palpável. Não dava para ouvir o que eles estavam dizendo, mas a linguagem corporal dizia tudo. Mark estava se defendendo, e o cara mais velho parecia estar provocando. Uma multidão começou a se formar ao redor deles, o que geralmente só piora as coisas. Em vez de tentarem separar, as pessoas estavam incitando a briga. Jake estava comigo, e para ser honesto, ele já tinha bebido demais, então não estava controlando a situação. Caminhei até lá para ver melhor o que estava acontecendo.
Quando consegui me aproximar, vi o cara mais velho tentando empurrar o Mark no fogo. Ele tropeçou, caiu, mas não parecia ferido. Tentei ir lá para ajudar, mas fui bloqueado pela multidão que só gritava. Quando finalmente consegui ver o que estava acontecendo, o cara mais velho sacou uma arma. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém realmente entendeu o que estava rolando até o tiro ser disparado. O som atravessou a música e tudo parou por um momento. Mark caiu no chão, segurando o peito onde o tiro o atingiu, e aí o caos tomou conta. As pessoas tropeçavam umas nas outras, e algumas até foram pisoteadas. Eu quase fui derrubado algumas vezes, mas consegui me manter de pé. Não parecia real. Os caras do grupo do carro saíram dirigindo, e Jake e alguns outros correram para tentar ajudar o Mark, mas estava feio. Alguém finalmente chamou a emergência, mas eu já não sabia o que ia acontecer. Os policiais e os paramédicos chegaram surpreendentemente rápido, provavelmente porque alguém reportou os tiros. Depois disso, obviamente a festa acabou. As pessoas estavam em choque, e a maioria de nós foi embora sem olhar para trás. Os policiais entrevistaram algumas pessoas, mas ninguém sabia quem eram os caras ou por que tinham aparecido na festa. Na semana seguinte, na escola, todo mundo estava falando sobre o que aconteceu, mas não era o tipo de fofoca normal de depois de uma festa. Jake ficou muito mal também, sabendo que tudo aconteceu na casa dele. Surpreendentemente, Mark sobreviveu e se recuperou. Descobriu-se que ele conhecia o cara que atirou nele, então pôde denunciá-lo à polícia. Eles prenderam o atirador e seus amigos, e 2 deles realmente foram presos pelo que fizeram naquela noite. Uma noite que era para ser apenas diversão, quase se tornou uma das piores noites da minha vida. Hoje é meu aniversário e estou me lembrando de algo que aconteceu exatamente nesta data em 2019. Eu estudava à tarde na escola, então, naquele dia às 6 da manhã ainda estava dormindo. Meu irmão mais novo entrou no meu quarto para me dar parabéns antes de ir para a escola. Agradeci a ele e ouvi quando saiu. Voltei a dormir, mas algum tempo depois ouvi alguém abrir a porta do meu quarto. Essa pessoa deitou-se na cama comigo. Achei muito estranho, porque ninguém da minha família costuma fazer isso, e o que estava na cama se aninhou comigo, colocando a cabeça nas minhas costas. A única coisa que pude pensar foi que era meu irmão, querendo me parabenizar de novo, mas ele já tinha feito isso. Além disso, àquela hora ele já estava na escola e não havia mais ninguém em casa. Ouvi meu cachorro latindo desesperado do lado de fora do meu quarto. Ele sempre dormia comigo e eu não entendia como ele tinha saído. Senti-me aterrorizada. Não conseguia me mexer. Apenas consegui dizer com a voz mais firme que consegui: "Você não é meu irmão, me solte." Parecia que essa presença ficou irritada. Até senti como ela poderia me machucar, mas não o fez. Simplesmente se levantou da cama e foi embora. Quando senti que saiu, recuperei o movimento, abri os olhos e fui buscar meu cachorro. Não havia ninguém, nada no quarto nem em casa. Mas ainda hoje, especialmente nesta data, lembro-me muito bem do que aconteceu naquela manhã.